Em 1951, na antiga PR-F3 TV Tupi, surgiram dois nomes que marcariam a história dos programas infanto-juvenis no Brasil: Tatiana Belink e Júlio Gouveia. Durante 13 anos consecutivos, eles realizaram diversas séries de programas marcadas pelo romantismo e pelo espírito de improvisação da época. Como todo esse trabalho foi realizado antes do advento do videotape, muito pouca coisa ficou documentada. Recortes, fotografias, textos conservados pelos autores e a memória dos profissionais que com eles trabalharam. Todo o trabalho que Júlio Gouveia acabou por desenvolver foi reflexo de uma constante preocupação com a formação da juventude. Em 1948, portanto, já formado há mais de 10 anos, em casa de uns amigos, estávamos conversando. Uma noite, a Tiana, eu, esse casal, conversando sobre o que fazer no aniversário de uma filhinha, para daí a alguns dias. Então aí, de repente, eu tive a ideia: que tal a gente fazer teatro? Nós, os pais, representamos para as crianças, e assim nós também vamos fazer a nossa festa. Todo mundo gostou da ideia. Eu escrevi, assim, muito rapidamente, uma pecinha em um ato, baseado numa peça em 5 atos, que foi o Peter Pan, e escrevi, dirigi, os pais todos, né? E havia 2 crianças apenas, e ensaiamos acho que uns 4 dias, e a peça foi apresentada. Mas acontece também que pela fresta da porta eu via o público todo. E observando as expressões das crianças, eu me dei conta: pode-se usar o teatro para fazer aquilo que eu sempre pensei, uma psiquiatria profilática, prevenir os desajustamentos de todos os tipos, usando o teatro para crianças. Daí é que veio a ideia. Tatiana, eu acho que você vai ter muita coisa para falar aqui, mas eu gostaria que você primeiro desse assim um apanhado para nós de como vocês começaram a fazer televisão e como é que foi um pouco esse começo. Foi muito sensacional. Nós estávamos fazendo, naquela época, havia quase 3 anos, nós estávamos fazendo teatro infantil, teatro para crianças, em todos os teatros da prefeitura, fazíamos para a prefeitura. Começava pelo Teatro Municipal, passava para naquele tempo havia muitos teatros bonitos, Teatro Santana, Teatro São Pedro, Teatro São José, Colombo, todos aqueles teatros que já acabaram. Até a periferia ainda nem havia teatro, porque era o mesmo espetáculo, partia do Municipal e ia até o Moinho Velho, até o Cinema Poeiro, em qualquer recanto da cidade. E isso todos os domingos durante quase 3 anos, quando surgiu a televisão. E nós estávamos naquela época com um espetáculo chamado Os Três Ursos, era um espetáculo grande, um espetáculo de 3 atos, um bonito espetáculo. E no fim do ano de 51, a TV Tupi precisava de um programa para crianças, não havia nada ainda, não existia nada, e entraram em contato com o Júlio para ver se ele poderia mostrar essa peça na televisão. Mas o trabalho em televisão foi consequência da existência do TESP, Teatro Escola São Paulo, onde jovens totalmente inexperientes eram iniciados na arte de representar. O TESP foi um centro formador de novos artistas que, a partir dos ensinamentos de Tatiana e Júlio, desenvolveram seus próprios trabalhos, não só como atores, mas em outras áreas ligadas à comunicação e à arte. Conheci o TESP
que não era uma escola, assim, aquilo que eu estava te falando, não era uma escola, não dava curso, mas o Júlio e a Tatiana eram muito presentes, assim, afetivamente, em termos de informação, que a gente ia fazer uma peça, quem era Tom Sawyer, o que era, então a gente conversava, então nós tínhamos uma vida muito rica, inclusive afetivamente, em torno de Júlio e Tatiana, outras crianças. E como é que era o trabalho do Júlio e da Tatiana em relação a esses novos atores? Olha, eles não faziam assim, como dizer, não especificavam tal ator. Eu aprendi uma coisa muito boa com o Júlio, quando uma ocasião ele falou que ator, não existia ator principal em novela, em teleteatro, porque foi Júlio e Tatiana que iniciaram o teatro infantil. Então ele dizia o seguinte, que o ator, ele tinha sempre o principal papel. Não dependia dele de fazer o papel título, como eu no caso da Moreninha, quando eu fiz o papel título pela, então, Tupi, antigamente. E nessa ocasião foi em 59, mas eu comecei a participar em 1954 para 55. E o Júlio falava que a gente era sempre o principal ator. Isso eu achei uma coisa fora de série, uma coisa fantástica, que eu acho que todo ator de hoje deve pensar nisso. Uns devem dar oportunidade a outros, não pensar só em si, pensar nos outros também. E assim a gente caminhava todos naquela sequência como uma corrente forte, como amigos realmente dentro do TESP, que nós chamávamos. E tinha o Teatro da Juventude, que era passado aos domingos, justamente quando eu participei do papel título da Moreninha. Conta um pouquinho aquela história dos 10 mandamentos do bar. Do bar vermelho se abrindo, né? Para a tropa lá do exército passar. Bom, para se abrir, a bolada não foi tão complicada assim. Eu me lembrei. Eu escrevi os scripts e de vez em quando punha lá já uma ideia lá, faz assim. Sugiro que faça assim. Então a sugestão foi pegar 2 caixas d'água, filmar em cenário neutro, derramar as 2 águas no filme, depois passar o filme ao contrário, então as águas se abrindo. Sobre um cenário neutro, em superposição com a câmera de TV e o pessoal passando. Então isso foi fácil. Mesmo porque em preto e branco, não havia cor naquele tempo, o filme em preto e branco, a imagem do estúdio em preto e branco era quase igual, não dava para perceber que era filme. E a superposição perfeita do lugar vazio funcionou lindamente. Agora, quando os egípcios correm atrás dos hebreus e o mar se fecha em cima deles, isso já foi um pouco mais complicado, porque tinham que ficar molhados mesmo. E isso foi feito da seguinte forma. Havia 3 estúdios na Tupi e um corredor de 10 metros, que era uma entrada de caminhão, que dava para a rua. Pois, naqueles metros e metros de estúdio, os 10 metros do corredor, em cima foram construídas, penduradas, caixas d'água, caixotes grandes com lonas, com umas milhares de litros d'água, metros e metros de litros d'água, uma fresta assim na caixa, fazendo uma barriguinha, a lona, em cada caixa um personagem com um facão, e na hora então em que os guerreiros egípcios saem correndo atrás dos hebreus, cada um rasga o acorde e entra a música, corta todas aquelas lomas e a água, inundamos 3 estúdios e um corredor de 10 metros. Molhamos todo mundo e saiu maravilhoso. Este é o Davi José. O Davi José, todo mundo se lembra do Pedrinho do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Aquele Pedrinho maravilhoso e famoso. Pois bem, ele fez um outro papel que para mim foi muito mais importante, muito mais sentido no coração. Foi feito 2 vezes nesses 13 anos. Era Tom Sawyer, feito por Davi José, e a Tia Polly, feito por Lúcia Lambertini. Nas 2 vezes que foi feito, com um intervalo de 4 anos, nas 2 vezes eu chorei. Não sei se o Davi José também chorou. A Lúcia certamente chorou, que eu sei, porque ela me contou. Mas agora nós temos Tom Sawyer. Tom Sawyer é um menino nos Estados Unidos, muitos e muitos anos atrás, à beira do imenso rio Mississippi. É um menino inteligente, levado da breca.
mas que anda numa linha muito grande porque tem a tia Polly para fazê-lo entrar na linha. Este é o Roberto Orozco. Roberto Orozco faz o papel de Huck, Huckleberry Finn. É o amigo inseparável de Tom Sawyer. Ele gosta muito de passear naquelas grandes barcaças do rio Mississippi, muitas vezes pulando de uma para outra. Bastante levado, o Huckleberry Finn. Esse aqui é Ricardo Gouveia. Ricardo Gouveia não participou do Tom Sawyer. O que o Ricardo Gouveia fez quando era desse tamanhinho assim, ele fez o Marquês de Rabicó, na primeira história do Sítio do Pica-Pau Amarelo, quando era bem pequeno. E fez muito bem, por sinal. Agora, ele está fazendo aqui, gentilmente, o papel de um dos meninos amigo de Tom Sawyer. Uma menina muito viva e muito esperto, e que está sempre pronta para inventar molecagens com o Tom Sawyer. Olha o dente que eu arranquei hoje, ó. Puxa, que dentão, hein? Doeu muito para arrancar? Horrivelmente. Você gritou? Eu? Nem um pio. Puxa, você é valente mesmo, hein, Tom? O que você vai fazer com ele agora? Vou jogar no telhado, naturalmente, para dar sorte. Como é que você tá? Eu tenho uma coisa aqui para te mostrar. Eu quero ver se você gosta. Vamos pra escola, Tom, tá na hora. Não, vocês vão andando que eu vou logo mais. Como quiser, Tom. Depois não se espante se a gente ficar de castigo, hein? Sentado junto com as meninas. O que é que você tem aí hoje, Huck? Um gato morto! Oh, mas... que bacana! Olha que duro que ele está! Huck, como é que você arrumou isso? Comprei de um garoto. E o que você deu em troca? Eu dei em troca um cartão azul e uma bexiga que eu arranjei lá no matadouro. Cartão azul? Daqueles da escola dominical? Acho que sim. Mas como foi que você conseguiu isso? Eu troquei com o Ben Rogers na semana passada. Sabe por quê? Por um estilingue. Puxa, mas eu não sabia que os meninos trocavam esses cartões na escola. É bom saber, Huck. Por quê? Nada é uma coisa que eu tenho aqui comigo. Mas, diga-me, Huck. Gato morto. Pra que serve? Pra quê? Não me diga que você não sabe. Não sei. Pra curar verruga, é claro. Não diga, mas eu que pensava que pra curar verruga, a melhor coisa era água de pau podre. Olha, eu não dou um centavo furado por água de pau podre. Isso aqui é muito melhor. É? É. Huck, como é que a gente tem que fazer para curar verruga com um gato morto? É muito simples. Pega-se o gato morto e vai-se para um cemitério onde tenha sido enterrado um homem mau. E quando bate meia-noite, vem um demônio. Às vezes vem 2, vem 3, que é para levar a alma do malvado. Mas a gente não vê. A gente só ouve o falatório. E quando eles começam a desenterrar o homem mau para levar ele para o inferno, a gente arruma com o gato morto em cima deles, dizendo: diabo siga o defunto, gato siga o diabo, verruga siga o gato, eu não quero mais saber de você. Te garanto, Tom, que não sobra uma. Eu estou com 2 verrugas aqui na mão. Então vamos com o gato pro cemitério que eu te curo num instante. Pega o gato lá, vem. Pega o gato. Vambora, vem. Vamos.
Durante todo o período que Júlio Gouveia e Tatiana Belink estiveram na TV Tupi, praticamente toda a programação infanto-juvenil da emissora ficou a cargo deles, tal o sucesso que seus programas alcançavam. Tatiana, de início, se recusava a escrever. Ela achava que ela não sabia, que nunca tinha feito, tal e coisa. Quer dizer, não tinha aquela irresponsabilidade, leviandade que eu tinha, vamos fazer. E aí, um belo dia, no terceiro episódio do Sítio, do Lobato, eu estava na máquina. Quando faltava mais ou menos meia página para terminar, meia página eu quero dizer porque era o tempo que nós tínhamos, porque quando começou era um programa de 45 minutos. Era um programa de teatro de 45 minutos, não era brincadeira. E nós ainda tínhamos as fábulas animadas, então era, se não me engano, era terças-feiras e quintas-feiras. Eu parei no meio de uma página e chamei: Tatiana, agora você acaba. Estou cansado, não tenho mais ideia, não sei como terminar. E ela terminou. E daí para frente era ela quem escrevia. Começou a escrever muito melhor do que eu, e principalmente muito mais depressa do que eu. Ela chegou a coisa assim fantástica de um recorde de datilografar uma peça no stencil no tempo exato da duração do espetáculo. Quer dizer, se era uma peça de um seriado de 30 minutos, ela conseguiu algumas vezes datilografar no stencil diretamente em 30 minutos. Até 1953, a obra de Júlio e Tatiana estava voltada principalmente para a literatura infanto-juvenil estrangeira, como adaptações de Tom Sawyer, Pinóquio, Peter Pan e Heidi. Foi, a partir de então, que passaram a realizar, com mais frequência, adaptações das obras do mais importante autor brasileiro para esta faixa de público, Monteiro Lobato. Lobato já era muito querido nessa época, talvez muito mais do que hoje, porque era muito conhecido das crianças, dos adolescentes e dos jovens que tinham lido na infância. Então, considerando que era algo muito importante que a Tupi iria fazer, eles queriam ter um patrocinador importante também. Então, assim que conseguiram um patrocinador que eles achavam que era importante, e de fato era realmente importante, o programa foi ao ar. Esta aqui é Dulce Margarida. Dulce Margarida é Emília substituta. Ela foi Emília algumas vezes. Foi Emília quando Lúcia Lambertini casou e precisava de umas férias para a lua de mel. Depois ela foi Emília quando Lúcia estava esperando nenê. Hoje ela está sendo novamente Emília. Foi a Lúcia Lambertini quem ensinou a Dulce todos os truques da interpretação da Emília. E assim, quando eu a ensaiei, a Dulce, pela primeira vez, eu fiquei de olhos arregalados, quase que como a Emília, de como estava sendo tão fácil ensaiar a Dulce. A Emília está agora muito séria. Deve estar pensando em alguma coisa muito importante. A gente nunca sabe as coisas que a Emília vai inventar. Esta é Edith R. Narizinho. Narizinho, além de ser uma menina bonita e inteligente, é uma menina romântica. Tanto assim que uma vez ela quase que se apaixonou pelo príncipe Escamado, que era o príncipe rei do reino das águas claras, o único príncipe rei do mundo. Mas Narizinho gosta muito de brincar e topa qualquer brincadeira que o Pedrinho invente ou que até a Emília invente. Este é Davi José. Davi José foi o nosso quinto Pedrinho. No quarto ano do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que ficou no ar 13 anos,
chegou o Davi José e ficou até o fim. Foi o último pedrinho. Creio que foi o melhor pedrinho de todos. Pedrinho não mora no sítio. Ele veio de São Paulo. Mas agora que ele veio para o sítio, ele veio para ficar. E a primeira coisa que ele fez assim que ele chegou no sítio foi fabricar um Visconde de Sabugosa, que logo vocês vão conhecer também. Leonor Lambertini é a vovó Benta. Vovó Benta é a melhor das vovós do mundo. Ela é carinhosa, inteligente, gosta muito das brincadeiras inventadas pelas crianças, mas sabe também ter autoridade e, quando é preciso, ela é enérgica. Por umas 2 vezes, ela dá umas boas palmadas no traseiro da Emília, quando ela merece, evidentemente. Este é o Visconde de Sabugosa. O Visconde de Sabugosa foi fabricado pelo Pedrinho de um sabuco de milho. Tem uma vozinha um pouquinho rouca, porque uma vez ele caiu atrás da estante da vovó Benta, ficou todo embolorado, e desde então a sua voz ficou rouca. Mas por causa de ter ficado junto com os livros da vovó Benta, ele tornou-se um estudioso, está sempre lendo, sempre estudando, e sabe tantas coisas, quase tanto quanto a vovó Benta. A Benedita Rodrigues. Só que ninguém a conhece mais por Benedita Rodrigues. Ela é a tia Anastácia. Eu até hoje só a chamo de tia Anastácia. E todos nós que estamos aqui só a chamamos de tia Anastácia. A tia Anastácia é a melhor cozinheira, ou melhor, a melhor quituteira do mundo. Mas ela não é apenas a quituteira do sítio do Pica-Pau Amarelo. Não. Ela recebeu da vovó Benta autoridade para mandar e desmandar nas crianças, porque bem que precisam de gente que mande nelas. Pode começar, tia Anastácia. Pronto, Narizinho. Aqui estão as pipocas que você pediu. Estão quentinhas. Muito obrigada, tia Anastácia. Você é uma anja. Anastácia, você não pode parar e trazer pipoca para essa menina? É só a 3ª tigela que eu trago, senhor. Terceira? Então esta é a última, Anastácia, a última. Ah, não vai ser. Marizinho, você reparou no jeito da Emília? Fazendo pose que está pensando. Reparou? Mas deve estar pensando mesmo, Pedrinho. A Emília ficou uma semana presa dentro de um livro. E agora está cheia de coisas recolhidas, né? Coisas recolhidas? Mas que coisas? Ah, coisa de Emília. Fala recolhida, briga recolhida, asneira recolhida. É, deve ser isso mesmo. A asneirenta da Emília não pode ficar de torneirinha fechada há muito tempo. Senão as asneiras transbordam e pluft. Os olhos de retrós arrebentam. Que foi que o senhor disse, menino Catita? Repita, se for capaz. Repito, sim, Isso, Emília. Vamos brigar de novo? Vovó. Deixa pra lá, vovó. Pensa que o livro tem coisas muito mais sérias em pensar. Que coisa séria? Que coisa séria? Sai coisas sérias? Ai, e por que não? Eu tenho que pensar em escrever as minhas memórias. Minhas memórias. Suas o quê? Suas o quê? Memórias. As minhas memórias. E é isso que eu vou fazer. Visconde Sabugosa! Ô, seu Visconde! Onde é que se meteu, seu Visconde Sabugosa? Ai, senhora Dona Emília, meu Deus! Ai, o quê? O que foi? Por que não olha onde pisa? Eu olhei, senhora Dona Emília, que eu... Está bem, senhora Dona Emília, me desculpe. Tá bom, tá desculpado. Dessa vez passa, viu? Eu precisava encontrá-lo mesmo, né? E se foi de encontrão, não deixa de ser um encontro, né, seu Visconde? É verdade, senhora Dona Emília. Então. Mas em que eu lhe posso ser útil? Eu quero que o senhor seja meu secretário. Secretário?
Mas para fazer o que, senhora Dona Emília? Uai, para secretariar. O senhor nunca ouviu falar em secretário? Tem tantos secretários por aí. Secretário escreve. Quem escreve é secretário, tá aí. Para escrever, ué. Eu vou escrever, mas escrever o que, senhora Dona Emília? O quê? Por quê? Pra quê? Ih, senhor Visconde, o senhor faz muitas perguntas. O senhor pergunta demais. O senhor está contratado para ser meu secretário e pronto. É que eu não gosto de escrever com a minha mãozinha. Então eu quero escrever com a sua, né? Então vamos depressa, arranja papel, caneta, que eu quero começar a escrever as minhas memórias. E é pra já. Memórias? Mas, senhora Dona Emília, memórias é pra gente velha, vivida. Senhora Dona Emília, a senhora é muito jovem. Então, mas se eu quiser escrever as minhas memórias, eu escrevo e pronto. Estou mandando e não discuta, tá, senhor Visconde? Cadê o papel? Cadê a caneta? Está aqui, senhora Dona Emília. E a caneta? Cadê a caneta? Está aqui, senhora Dona Emília. Está aqui. Pronto. Muito bem. Pode começar. Então, escuta aqui, senhor Visconde, eu peço a fineza de não me apressar, tá? Sim, senhora Dona Emília, estou Senhor calado. secretário. Que papel é esse, senhor Visconde? Que é isso? Isso é papel que você apresenta? Isso é papel que você apresenta? Você escrever minhas memórias? Claro que é papel para escrever papel em branco, senhora Dona Emília. Imagina um papel em branco horrível, com todas as letras. Para escrever as minhas memórias, esse papel não serve. Precisa ser um papel à cor do céu, com todas as estrelinhas. E tem que usar uma tinta verde, cor do mar, com todos os seus peixinhos. E quero pena de pato. Pena de pato com todos os seus patinhos. Senhora Dona Emília, essas exigências são muito absurdas. A senhora sabe muito bem que nós não temos essas coisas aqui no sítio. Ah, é? Pois então eu não escrevo. Pronto. Está bem, senhora Dona Emília. Está bem. Sua alma, sua palma. Se não escrever, tanto melhor para mim. Adeus. Ei, peraí, senhor Visconde. Que foi, Xandra? Quem foi que deu ordem para o senhor ir assim, se retirando, sem mais nem menos? Eu lhe dei licença para sair? Mas a senhora disse que não ia mais escrever suas memórias, senhora Dona Emília. Eu disse, mas estou desdizendo, tá? Eu mudei de opinião. Posso mudar de opinião? Pode, senhora. Mudar de opinião é privilégio das damas, não é mesmo, senhor Visconde de Sabugosa? Não, senhora Dona Emília. Mudar de opinião não é privilégio nem das damas e nem de ninguém. Mudar de opinião, ou melhor, saber mudar de opinião, quando necessário, é sinal de inteligência, senhora Dona Emília. Já disse um filósofo chinês que só os burros e os mortos não mudam de opinião. Então, eu não disse. Eu não sou burra. E muito menos estou morta. Concorda, senhor Visconde de Sabugosa? Concordo, senhora Dona Emília, concordo. Ainda bem. Então vamos aí. Pega o papel? Eu peguei o papel. Pega o lápis? Aqui está o papel. Atenção. Senhora Dona Emília. Aprontar. Preparar. Apontar. Preparar. Senhora... Já. Escreva aí com letras bem graúdas. Memórias da Marquesa de Rabicó. Não, senhora Dona Emília. Pois é. E foi assim que a Emília começou a ditar as suas memórias para o Visconde de Sabugosa. Porém, quando a Emília começou dizendo que ela Bem, mas isto já é uma outra história que fica para uma outra vez.
Atualmente, afirma-se que a televisão brasileira tem dado pouca importância ao público infanto-juvenil. A maior parte da programação a ele dirigida é composta por filmes de aventura ou desenhos animados que dizem nada ter a ver com a realidade brasileira. Quaisquer que sejam as razões, todas elas só vêm valorizar o trabalho desenvolvido por Júlio Gouveia e Tatiana Belink. Eu estou aqui porque participei do primeiro programa do Sítio Pica-Pau Amarelo, porque eu interpretava a Emília, que é a própria alma do Lobato. A Emília, a Condessa das Três Estrelinhas, Marquesa de Rabicó, Palharina Equestre, trapezista de circo, fata de pano, botadeira de nome, inventadeira de ideia, olhadeira de telescópio, caçadora de saci, mandadeira de carta, escrevedora de memórias e redatora-chefe do jornal O Grito do Pica-Pau Amarelo. Realmente foi a melhor época que a criança teve na televisão. Com todo o desenvolvimento atingido pela televisão nos dias atuais, por que é que não acontecem mais trabalhos parecidos com o de Júlio e Tatiana para as crianças? Porque aquele trabalho é experimental, é um trabalho de experimentação. E hoje a televisão dá muito pouco espaço à experimentação, ao risco. Então eu acho que hoje é mais difícil realmente você ir além, ir um pouquinho além do que já é estabelecido. E que foi o que a Tatiana e o Júlio fizeram. Eles foram bem além do que da época deles. E hoje é difícil, porque é muito arriscado. Para prender o público, para vender a mensagem ética, cuja venda era feita de forma subreptícia, era necessário trazer o público através de uma qualidade de espetáculo, de uma qualidade excepcional. Tinha que ser mesmo uma qualidade excepcional, porque tinha que prender a atenção da criança, do adolescente, do jovem, do adulto e do velho também, porque todos tinham que aprender. E de fato, todos se sentiam enriquecidos de uma forma ou de outra. Não sabiam como, nem porquê, nem em que, mas se sentiam enriquecidos. A mensagem era uma só. A criança recebia, mas os pais e os avós também recebiam, pelo menos de lembrar que alguma coisa que eles haviam feito não havia sido feita exatamente deste jeito. Tinha sido feita de um outro jeito, que portanto tinha sido errado. Liane, o trabalho do Tatiana e do Júlio na televisão influiu de certa forma toda uma geração. Como é que foi isso? Você que participou dessa geração. É muito bom ter a chance de falar e de agradecer a Tatiana Belink e a Júlio Gouveia, porque eles realmente fizeram a cabeça de uma geração. Eles ensinaram muitas coisas a uma geração que deve estar hoje com 27, 28, 30 anos. Eles ensinaram principalmente a curiosidade, ensinaram um amor incrível pela natureza, ensinaram o amor à fantasia e o amor à liberdade de pensamento, a recusa de qualquer fronteira dentro do pensamento. Então, eu acho que isso é muito importante para se ensinar nas crianças. E eu agradeço principalmente por eles terem acreditado na televisão e não menosprezado, como muitos intelectuais da época, que poderiam ter feito alguma coisa e somente a criticaram. Eu acho que Tatiana e Júlio, eles acreditaram e fizeram uma coisa maravilhosa, um trabalho maravilhoso dentro da televisão. Eles ensinaram as crianças a gostarem de ler. O Júlio Gouveia, quando começava o Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele começava abrindo um livro. Aquilo era a história de um livro. Não era só um programa de televisão. Começava ali o programa e terminava na obra de Monteiro Lobato, na obra de qualquer autor que você começasse a ter o gosto para ler. E eu acho que toda uma geração agradece a Tatiana e ao Júlio Gouveia. Eu tenho a impressão que grande parte, eu não posso dizer quanto em termos de estatística, mas grande parte das pessoas da minha geração foram diretamente influenciados pelo trabalho deles. É um trabalho que eles fizeram durante muitos anos, com muito carinho,
de uma forma muito bonita, muito honesta, né? E me influenciou muito. Eu me lembro que eu sempre odiei novela, né? Novela eu não gostava de ver quando pintou a novela, mas os programas da Tatiana e do Júlio eu assistia sempre, com muito prazer. Isso inclusive fez com que eu começasse a fazer teatro pelo teatro infantil. Eu comecei fazendo teatro infantil no Teatro de Arena. Eu fiz teatro infantil no Teatro de Arena durante 2 anos antes de me profissionalizar. Eu tenho a impressão que foi o resultado direto dessa influência boa, honesta, coerente do trabalho da Tatiana e do Júlio. Coube a eles essa parte muito difícil da televisão, que foi a implantação do que nós chamamos hoje da programação infantil. E realmente com todo um cuidado e toda uma preocupação de quem conhecia profundamente a matéria. Eles foram os pioneiros na preocupação de ter na televisão programas infantis com um sentido altamente pedagógico, uma preocupação muito grande em relação ao público infantil. Eles estão na história da televisão, evidentemente. Que bom, né? O que mais caracterizou o trabalho de Júlio e Tatiana foi o empenho em contribuir para a formação moral e intelectual de seu público. Com o afastamento deles da televisão, em 1968, aliado ao desenvolvimento do veículo como meio de comunicação de massa, a programação infanto-juvenil da TV brasileira passou a dar ênfase ao potencial de consumo deste público em detrimento do conteúdo. A formação de uma nova plateia infantil me parece que é uma luta entre o Sítio do Pica-Pau Amarelo atual da Globo e os desenhos de Walt Disney e Hanna-Barbera. Naquele tempo nosso não tinha essa quantidade enorme de material importado. Havia menos. E não era também de tão alta qualidade como hoje são. Então hoje em dia me parece que o Sítio do Pica-Pau Amarelo da Globo estabelece uma guerra mercadológica, abrindo uma cabeça de ponte para a fabricação de material infantil de alta qualidade. Agora, não podemos deixar de dizer que tudo isso começou com Vila Sésamo. Foi Vila Sésamo, a implantação de Vila Sésamo, da TV Cultura e da TV Globo, que abriu o caminho para a existência do atual Sítio do Pica-Pau Amarelo da Globo. A televisão tira a criança do livro, e tira mesmo. Mas não os nossos programas, que eram todos baseados em livros, e que todos os programas, isso foi meio abolada também, isso também porque eu achava o Júlio muito bonito e simpático. Disse o Júlio, vamos começar partindo de uma estante, cada programa de livros, você tirando um livro, que entrava a mão do Júlio com punho, ele ganhava botaduras todas as semanas, novas. Tirava o livro, abria o livro e começava a ler a história. E aí passava para a ação e no fim voltava para o livro e ele dava um encerramento. Entrou por uma porta, saiu por outra, quem quiser que conte outra, era o final do domingo, que era uma história inteira. E as histórias que tinham continuação, ele dizia, fechava o livro e dizia, bem, mas isso já é uma outra história que fica para uma outra vez. Isso marcou muito. E os livros, que a gente sempre dizia que livro era, é tirado desse livro, os livros esgotavam edições, repetiam edições, eram realmente lidos, porque as crianças telefonavam e escreviam, reclamavam que a adaptação não estava igual ao livro, ou reclamavam que o livro não estava igual à adaptação, mas conferiam e liam. E eu vejo também pelo feedback hoje, toda essa jovem geração de jovens intelectuais, professores, jornalistas, cineastas, gente de televisão, gente de teatro, uma grande parte foram os nossos meninos e uma grande parte se habituou a ler livros por causa desses programas. Isso hoje eu digo com grande satisfação e orgulho. Na hora eu não pensei que fosse tão importante, mas foi. Júlio Gouveia é um homem de uma importância incrivelmente... eu não entendo por que tão esquecida em todos os artigos e as coisas da televisão. Júlio Gouveia é um homem de uma importância, não apenas por sonho, mas também para a ideia. Ele e Tatiana Beleque.
de uma importância incrível dentro da cultura brasileira. Eu não coloco isso dentro da televisão brasileira, eu coloco isso dentro de um âmbito muito maior. Eu tiro do capítulo televisão e coloco no livro inteiro da cultura brasileira. A importância dele é muito grande. Ele colocou não apenas o sonho brasileiro, como ele soube, no momento certo, adaptar o sonho brasileiro, a nossa realidade. Ele soube ser amigo, não apenas das crianças, mas de todo mundo que ouvia. Ele soube aconselhar certo, sem impor ideias, mas orientando. Ele soube criar também a fantasia na cabeça de todos nós, crianças e adultos que assistiam a ele. Ele soube também entender o veículo pelo qual ele falava. Ele é um homem de televisão, além de ser também um homem de teatro, um escritor e um bom médico também. Mas na televisão em si, já que estamos falando em televisão, ele soube entender a televisão em seu momento mais difícil e soube dar o grande passo na frente. Eu acho que a televisão deve, e a cultura brasileira deve muito a Júlio Gouveia. Emília, corre lá na frente, avise lá em casa que o Pedrinho já chegou. Vai. Vai, Emília, não logo. Você quer que eu... Peraí, você quer que eu vou de que jeito? Você quer que eu vou a pé, andando, a charrete? Vai de avião. Ah, é? De avião? Você quer que eu vá de avião? É. Tá muito bem. Pois eu vou de ambulância com o rubi na testa. Oh! Então, Narizinho, agora que você se livrou da Emília, o que é que você queria me dizer? Ah, você também é adivinhão, hein? Olha, é isso que eu vou falar com você mesmo, Pedrinho. Eu tenho um plano, sabe? Eu quero promover o casamento da Emília com o Rabicó. Casar a Emília com o Rabicó? Uhum. Pois, Narizinho, casamento de boneca com leitão, mas é uma ideia legal. E eles concordaram com isso? Que nada, eles nem sabem de nada ainda. Só que para convencer a Emília, eu vou ter que inventar uma boa história. Pois é. Depois de tantos anos, aqui estou eu novamente encerrando mais uma história do sítio do Pica-Pau Amarelo. Isso me traz muita saudade. Bem, mas isso já é uma outra história, porque esta entrou por uma porta, saiu pela outra, quem quiser que conte outra. Para abrir o afeto duramente racionado do marido esquecido que um dia foi namorado, para esquecer que amanhã já foi um dia passado, para tirar a poeira do futuro imaginado, a menina moça velha vai comprando a prestação, a emoção que não é dela, transplantado o coração, de dia foto, novela, de noite televisão, de dia foto, novela.